a todos vocês que acompanham o Mundo Pós-Pandemia, eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Luciana Barreto. Damos as boas-vindas e te convidamos para mergulhar com a gente nessa conversa, que é uma jornada de conhecimento. A nossa convidada de hoje é uma super atriz e eu vou além de um adjetivo só. Ela tem muita sensibilidade para narrar a experiência humana de uma maneira bem particular, tanto na comédia como no drama. Ela é do palco, da TV, do cinema, da literatura e onde mais tiver espaço para fazer arte. Em cada projeto, um mergulho sem medo na arte e na transformação. Sobre a pandemia, ela uma vez disse o seguinte: a complexidade destes tempos traz a oportunidade do encontro e tenho sido uma boa conselheira de mim mesma, fazendo com que o meu otimismo seja maior do que a minha ansiedade. Eu quero essa receita. Seja muitíssimo bem-vinda ao Mundo Pós-Pandemia, Denise Fraga. Que prazer ter você aqui com a gente. Muito bem-vinda. Prazer o meu, Dani. Obrigada por essa apresentação. Muito obrigada. Imagina. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vi alguns programas. Parabéns, viu? A alegria é muito nossa. Eu disse que para as meninas que ia lançar direto a pergunta para a Lia, mas agora eu quero muito saber. A ansiedade é um tema que eu tenho abordado sempre aqui no Mundo Pós-Pandemia, em especial porque sou um pouco ansiosa. Pouco, viu? Só um pouco, viu, Denise? Repara, não. Eu achei interessante esse raciocínio que você construiu, que a gente citou aqui na abertura. Como é que você lida com a ansiedade? E se em algum momento nessa pandemia, essa sensação que às vezes pode motivar, mas também pode jogar a gente muito para baixo, ela te atingiu mais em cheio. Como é que você lida com ela? Eu acho que a ansiedade é a palavra do momento, né? Dani, eu acho que eu sempre falo a respeito da angústia, o quanto que a angústia é um combustível, né? O quanto que as crises geram, né? A crise dessa vez foi bem violenta. Eu acho que no início, quando eu estou na minha casa há 4 meses, direto, sem pôr o pé na rua. Eu tenho a sorte de ter uma casa que tem sol, jardim, mas é uma experiência forte, digamos assim. No início eu vim para cá como parte de um todo e a minha ansiedade não foi grande. Eu estava sentindo que eu fazia parte de um grande exército de proteção de todos nós. Eu estava me sentindo completamente linkada ao coletivo. Agora, a maneira com que tudo aconteceu nesses 4 meses, que vamos combinar, foi uma montanha-russa de emoções e dúvidas e confusões. Então eu acho que a ansiedade agora está no momento crescente. Eu acho que quando a gente está num momento adverso, eu sempre fico rezando para me manter atenta, porque eu acho que quando você está sofrendo e você não presta atenção, você só sofre. Quando você sofre prestando atenção, você tem a chance de aprender. Eu acho que a gente vive um momento hoje que a gente não tem mais como não prestar atenção. Eu sempre gostei muito de uma frase do Leminski: distraídos venceremos, mas não dá para ficar distraído hoje, porque eu acho que você, sem querer, você acaba colaborando com coisas que você não quer colaborar. Eu acho que a gente vive um tempo onde a omissão nunca foi tanto ação. Então eu acho que é importante a gente pegar a nossa ansiedade e reconhecer nela um combustível, né? Pegar a nossa angústia e procurar caminhos para canalizar, né? E aí eu sempre digo, claro, puxando a brasa para minha sardinha, mas não só para minha, a leitura, a arte, né? A produção artística para quem o faz, mas para quem precisa de palavras, ver coisas, ler coisas, estar em conexão com o poético, com a arte, é algo que, de alguma maneira, te ajuda a compreender. Eu acho que a arte é um grande instrumento de compreensão humana, tanto para quem faz como para quem usa. Belíssimo começo. Vai lá, Lia.
Eu queria falar um pouco, a série que você está fazendo, Horas em Casa, né, ela, apesar de você estar sozinha em cena, ela conta a história de uma família, né? E esse casal está se separando e morando no mesmo teto. Muita gente tem passado por essa questão durante a pandemia, essas crises de casal. E se fala muito sobre a quantidade de tempo junto. Mas você, com seu marido Luiz, vocês trabalham muito juntos. Vocês chegaram a ficar 6 anos com um quadro na televisão trabalhando juntos, né? Eu queria que você comentasse um pouco se é a quantidade de tempo ou se é a qualidade desse tempo. Que você contasse um pouco também essa experiência de fazer a série em família, se tem a ver com salvar esse tempo para criar uma qualidade, assim. Queria que você comentasse essa história. Boa, Lia. Então, a série, na verdade, é assim... Ela conta a história de, não uma família, mas de várias pessoas em casa, né? Surgiu dessa nossa inquietude durante a quarentena, vem um pouco vindo da peça que eu estava fazendo, que chama Eu de Você, que é uma colcha de retalhos de pequenas histórias. A gente recebeu 300 histórias para fazer essa peça. As histórias do Horas em Casa não são exatamente histórias colhidas, reais, mas são experiências reais que a gente escuta, que a gente vê. A gente tem uma turma de roteiristas ótimos, que é o Rafael Gomes, a Silvia Gomes, a Cássia Conte, e tem a produção da Café Royal, que é a produtora que o Luiz Vilaça, que somos casados, temos essa parceria enorme aí de vida e de arte, e estamos aqui isolados há muito tempo. Ele é sócio da Café Royal. A gente, nessas horas em casa, nós, escutando todas essas histórias, a gente resolveu filmar entre nós. Meu filho Pedro faz cinema também, ele faz a câmera, ele está com a gente nas ideias também. O Luiz dirige e eu aqui, uma atriz de plantão, com a ousadia de tentar representar vivências, mais do que personagens. Eu acho que são vivências, porque não tenho caracterização nenhuma, né? É uma cara limpa ali e essa tentativa de percorrer vivências em casa nessa quarentena. A gente trabalha realmente há muito tempo junto, a gente está casada há 25 anos. Eu acho que a gente tem uma coisa parecida dessa angústia de querer dizer do que o cotidiano nos provoca. Isso dá um programa, isso dá uma cena, isso dá um programa. A gente fez muitas coisas dessa comédia cotidiana, desse terreno entre o humor e o drama. É o meu terreno preferido, esse terreno, porque a vida não vem dividida, e eu acho que esse lugar onde você cava com humor uma trilha para o pensamento, né? Eu gosto muito dos autores que usam o humor como um ingrediente não só para a comunicação, seria pouco dizer, mas para chamar a razão. Eu acho que você só ri da piada que você entende. Por isso que eu acho que o humor é tão revolucionário, porque quando você captura alguém de forma bem-humorada, você está quase recebendo ali um recibo de que ela está entendendo, né? Você vê na reação dela, você vê, e você transitando com humor e ironia pela emoção, aí você junta, eu tenho a impressão que você junta a captura do seu interlocutor pela razão e pelo coração. E eu acho esse terreno muito fértil. Eu acho que tem acho que talvez a coisa que a gente mais gosta de fazer seja falar com leveza da tragédia cotidiana. Porque a vida não é bolinho para ninguém mesmo, né? E os tempos são duros, os tempos estão duros, mas já estavam duros antes. E eu acho que é uma maneira da gente conseguir clareza
é através do humor. Aí a gente aqui falando, vamos fazer do jeito que der, vamos fazer. Colocamos no YouTube o Horas em Casa, abrimos esse canal que chama Eu de Você, que é o nome da peça, que eu estava em turnê quando tudo parou. A proposta da peça é um pouco diferente da proposta do Horas em Casa, porque ela trança com poesia e música essas vivências cotidianas. Vem dessa ideia de estar no lugar do outro, olhar pelo olhar do outro, calçar os sapatos alheios. Tinham essas expressões no vídeo do texto que eu escrevi para pedir as histórias quando tudo começou lá atrás. E é esse convite, essa palavra está tão gasta, né, empatia. Eu fico até com medo da gente perder a empatia pela palavra empatia. Mas o risco. É isso, né? É um convite à empatia, né? A gente a vestir a pele do outro, entender nesse tempo esse denominador comum que passou uma régua em todos nós, o vírus. Por causa dessa régua, ele fez a gente ver todas as diferenças. Aliás, nossa diferença, nosso abismo de diferença social ficou escancarado, né? Então, as diferenças das casas é um negócio que nos interessa muito, que me interessa muito, saber como cada um lida com os seus problemas. E eu acho que a gente aprende muito com a vivência do outro. Eu sou fascinada pelas histórias, porque eu acho que as histórias contam muito mais do que as opiniões, né? E eu acho que a gente vive um tempo onde a gente está importando muita opinião sem vivência, né? A internet é um show disso. Discursos compartilhados que não têm aquela vivência. Então você fica aqueles discursos construídos com pilares falsos. E eu acho que as histórias, a vivência do outro, ela te diz muito, ela vira uma vivência sua quando você escuta de peito aberto uma narrativa. Então, essas histórias íntimas, a história íntima da humanidade nos conta muito mais. Essas histórias íntimas acontecendo em cada casa, foi disso que a gente quis falar no Horas em Casa. E estamos aí, já vai para o 8º episódio essa semana no YouTube, no canal Eu de Você. A dica para quem está em casa, então, para buscar assim que terminar o mundo pós-pandemia, né? Enquanto Agora? a gente está aqui, você fica com a gente, claro. É muito boa, inclusive, Denise. Eu queria que você me dissesse se isso tem a ver com o que você chama de se reinventar. Muitas pessoas têm vindo aqui, a gente tem entrevistado muitos artistas falando sobre essa reinvenção no confinamento. Mas o confinamento, ele não é uma coisa tão glamurosa como a gente acha, né? A gente tem até, eu li um relato de uma italiana que diz que, num primeiro momento do confinamento, lá na Itália, achou que estava de férias. Num segundo momento, foi aquele momento de otimismo, onde foram para as janelas cantar, todos cantando juntos. Mas conforme ia aumentando o número de mortos, aí vem aquele terceiro momento, que é você repensar a sua vida, repensar o seu mundo, repensar o seu entorno. Então, que reinvenção é essa que tanta gente fala, Denise? Qual foi a sua reinvenção? Eu estou aqui em processo, né, Luciana? Estou tentando... cada dia, eu te confesso que eu nunca tive tanto a sensação do futuro como um breu, né, desse futuro nebuloso. Principalmente para nós, a nossa profissão exige aglomeração. Né, tanto no teatro quanto nas gravações, faz parte da gente a aglomeração. E você pensar como é que a gente vai voltar. Quando eu entrei nessa casa, eu achei que eu ia ficar assim, um mês e meio, 2 talvez, mas que ia uma hora alguém gritar, a guerra acabou! E a gente ia se abraçar chorando, e a gente ia sair pelas ruas dançando, ia ter um carnaval fora de hora. Eu sou romântica, mas assim, eu não esperava todo esse tempo e todas essas fases desses 4 meses que a gente está aqui. E eu fico pensando mesmo, eu já fiz uma coisa que realmente me abriu para outro pensamento, que eu fiz uma peça de teatro online. Eu fiz aquele Sesc em Casa, aliás, o trabalho do Sesc tem sido incrível nessa pandemia, que tem esse Em Casa com o Sesc, que são
pequenas peças de 50 minutos, 40, 50 minutos, para quem frequentava o teatro do Sesc não ficar órfão. Então, vários atores estão fazendo solos, né? E eu fiz o Galileu e Eu, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que era uma coisa que eu queria dizer como essa peça foi importante na minha vida, porque eu fiz a vida de Galileu do Bertolt Brecht e eu fazia o Galileu. Eu, essa pessoa que vos fala, resolveu fazer como personagem o Galileu. E eu achei isso já uma receita de fracasso no início, e a peça foi um sucesso, foi muito bacana, porque eu acho que a minha vontade de dizer o que aquele texto diz era muito grande. E fazendo essa peça, agora, nesse Galileu e eu me mesclei ali com o Galileu, com o Brecht, eu escrevi as pontes para o que eu queria dizer com a peça, e eu vi que virou uma peça, e que as pessoas viram. E aí aquilo, realmente, eu no início achei aquilo muito gélido, meu Deus, mas a gente vai fazer teatro para uma câmera. E o teatro sempre foi para mim um contato físico muito grande, eu recebo o público na porta já há mais de 10 anos, desde o Alma Boa de Setsuan, porque eu acho muito importante as pessoas perceberem que teatro é um pacto entre nós ali naquele templo, naquele lugar. É um pacto de foco comum, um pacto é um ritual de reflexão, né? Através de uma história, cada um sai dali com o que pensar, mas é um lugar de ideias. E eu sinto que às vezes as pessoas vão ao teatro muito despretensiosamente, como se visse acostumada às suas telas, e esquecem que a gente está ali. Então, receber o público na porta é como receber o público na minha casa e dizer, olha, eu estou aqui, daqui a pouco a gente vai subir ali e a gente junto vai fazer um negócio que se chama teatro, né? A gente junto. E esse pacto de silêncio também entre o público e a gente, né? Celulares desligados, alguns não, né? Mas, enfim, a gente já se acostumou com essa dependência, mas as pessoas ainda desligam os celulares e mergulham. E eu acho que o teatro dá essa chance desse mergulho. E quando eu me vi na frente de uma câmera fazendo um teatro, eu não sabia quantas pessoas estavam me vendo, qual era o tamanho daquilo, eu duvidei muito. E aconteceu uma coisa que isso eu acho que talvez seja realmente uma reinvenção, que é esse novo formato que talvez surja dando possibilidades de pessoas que estão no Brasil inteiro poderem ver uma experiência cênica, não dá mais para chamar de teatro, mas eu tentei, com a lente, fazer uma experiência cênica, porque cada vez que eu tentava fazer teatro e me afastava da lente, aquilo ficava ridículo, ficava inexpressivo, porque era longe, não era cinema tampouco. Mas essa experiência cênica, nesse metro com a câmera, ali dentro você tentando teatralidade, foi uma experiência de reinvenção muito rica para mim, é uma coisa que eu quero pesquisar. Eu vou continuar a fazer essa pesquisa. O problema é que a gente não consegue monetizar isso, né? Como é que você vai... A gente não sabe como se ganha, né? E já é tão difícil você fechar as contas com o teatro, com toda a estrutura que precisa. Eu não sei como esse grito. A mesma coisa o Horas em Casa, que foi uma reinvenção, vamos fazer do jeito que der, mas não tem dinheiro nenhum, tá todo mundo trabalhando ali na vontade, a gente está agora procurando até um patrocínio, alguma coisa, para a gente poder continuar com o projeto, porque é um projeto que tomou um corpo e uma vida que ele pode até virar um projeto fora da pandemia e do isolamento, porque ele é esse mosaico de vivências da semana, né? De sensações, de vivências, de histórias, pequenas histórias. Enfim, eu falei muito, não sei se eu te respondi completamente, Super. Juliana. Vocês Muito. me falam porque eu sou a rainha do aposto. Contemplada. Aqui no mundo pós-pandemia, a gente apoia o aposto. Ele é um aliado do mundo pós-pandemia, porque é quando a gente tira o melhor de vocês. Denise, quero voltar na tua primeira resposta, que você falou sobre a omissão, que a omissão é hoje mais que tudo um posicionamento.
e misturar a necessidade do posicionamento com outro fenômeno deste momento da pandemia, que é o cansaço. Então, vivemos a euforia, vivemos a ansiedade, a angústia, e a minha percepção, 4 meses depois, é que está todo mundo esgotado fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E o posicionamento, ele demanda, para a gente se posicionar sobre qualquer coisa, ele demanda uma certa altivez, né? A gente tem que estar se sentindo forte para se posicionar, até para aquilo ter um significado, né? As pessoas conseguirem captar aquilo. Como é que tá o seu cansaço? A gente pergunta muito sobre a vivência de vocês, nossos entrevistados, porque são referências no mundo. Se todo mundo lhe assiste, é porque todo mundo tem ouvidos para a sua interpretação. Então, por isso eu te pergunto da sua experiência pessoal ou de histórias que você vem contando ou gostaria de contar sobre esse estágio do cansaço, como se posicionar com o cansaço, como fazer humor com o cansaço, como contar histórias com esse cansaço. Ai, Thaís, é muito boa a sua pergunta, porque quando amigos, né, a gente tem recebido umas mensagens assim, como é que você está aí, né? E eu falo dias e dias, porque são dias e dias, é uma situação muito nova, e a gente está cansado, sim. E a gente está cansado, inclusive, porque uma das coisas que eu tenho sentido antes da parada, eu estava muito interessada nos burnout, que eu acho que, enfim, eu acho que a gente já vivia antes uma epidemia talvez mais oculta, que era uma epidemia de doenças de ansiedade. Eu nunca tive tantas notícias de pessoas que eu conhecia tomando remédio porque teve algum piripaque, algum tipo de burnout, enfim. Eu acho que isso já estava existindo, né? E era uma coisa... Na nossa peça, Eu de Você, a gente fala... Tem uma das histórias, é uma mulher quase em burnout. Inclusive, ela escreveu uma carta para a gente. Ela é uma pessoa que trabalha muito, muito. E ela quase pirando, e ela escreveu uma carta dizendo que ela finalmente pediu demissão. Ela escreveu uma carta depois pra gente, depois que a gente já tinha feito a peça. Ela adorou ver a história dela na peça. Ela pediu demissão, ela se demitiu, mas ela se demitiu e foi trancada em casa. Depois, e eu fico pensando muito... ela querendo viajar, ela com planejamento de viagem, e ficou em casa. Eu penso muito nela, na Tânia, porque ela é uma pessoa que tem dentro de si esse trabalho 12 horas por dia, no mundo corporativo, enfim. E eu sinto que o que está dentro da gente, essa voltagem, isso que eu fiquei muito impressionada comigo mesma, como quando eu entrei em casa eu falei assim, eu vou sossegar, eu vou pensar, a gente tem que ter cuidado, e como a nossa capacidade de adaptação é uma coisa assustadora para mim, ao mesmo tempo que tem um lado positivo, a adaptação, mas, meu Deus, tem coisas que não são para se adaptar. Eu acho que a gente, enfim, a gente vai perdendo a capacidade de olhar absurdos. Eu, no outro dia, até escrevi uma oração da fúria, porque eu acho que a gente, se não cuidar, a gente deixa aplacarem. E faz parte um pouco dessa letargia que tem um namoro com esse cansaço. O cansaço, a gente está muito cansado de trabalhar em casa. Eu fico, assim, toda a minha admiração pelas mães que têm filhos pequenos e que estão lidando com homeschooling junto com o seu home office, que estão fazendo lições e tendo que trabalhar em casa. Uma amiga minha me contou no outro dia que ela está trabalhando muito mais em casa porque ela é a pior patroa para si mesma, a pior chefe de si mesma. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa avaliar, e tem me feito avaliar, é que vida que a gente quer ter. As pessoas falam, do novo normal, vamos voltar ao normal. Que normal é esse? Né?
Eu acho que tem muita coisa, é um acontecimento terrível essa pandemia no mundo, mas um acontecimento muito rico nesse sentido de parada. Eu não sou do tipo de pessoa que fala, isso veio para aqui a gente, mas o Ailton Krenak, não é Kernak, Krenak. E ele tem, eu adoro a coisa do que ele escreve, e ele falou uma coisa que eu sempre penso, que é como se a Terra fosse uma mãe amorosa nessa hora, falando assim, cala a boca para os seus filhos. Essa parada, né? Tanta gente já falou isso, é um lugar, enfim, muito essa parada que o mundo precisava dar. A gente vê fechar o buraco na camada de ozônio e falar assim, meu Deus, ver passarinhos que você nunca viu, né? Eu tô vendo passarinhos que eu nunca vi. Minha casa tem passarinhos, mas eu tô vendo passarinhos que eu nunca vi. A gente prestar atenção nesse mundo sem nós, né? Uma coisa muito... A gente prestar atenção que é uma doença que pega em humanos e que faz, de repente, todos os humanos, depois dela, só se olharem nos olhos. Eu acho que tem várias coisas que faz a gente pensar. Mas eu estou saindo do cansaço, porque, como vocês viram, eu adoro os apostos. Mas, assim, o cansaço... eu estou cansada de pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo saída nesse momento. Tem dias que eu falo assim, para, Denise, não faz nada. E eu quero ler, eu quero fazer alguma coisa, eu quero aproveitar. É engraçado que mesmo não fazer nada virou fazer alguma coisa, que é botar na sua agenda que esse dia você não vai fazer nada. Então está dentro de nós, dentro de mim, essa voltagem que nos exaure, esse cansaço. Aí você me fala uma palavra que eu amo, que é altivez. A gente precisa de uma altivez para estar em dia com a nossa não omissão, né? E eu acho que não tem jeito, Thaís. A gente precisa levantar. A gente está cansado, mas todas as vezes na minha vida que eu tentei passar por cima da minha letargia, ou de me sentir acomodada, ou de me sentir embotada, que é outra palavra que eu adoro, e que se a gente deixar, a gente é embotado diariamente, porque o mundo está de uma maneira que nos embota, que tira a nossa faísca. Adoro o Ítalo Calvino fala das centelhas, né? Da centelha dos encontros, de quando você encontra a centelha. Essas centelhas, elas, se você não cultivá-las, elas estão nos sendo tiradas. Então eu acho que não tem... Quando você ficar cansado, descansa um pouco e volta. Volta, porque eu sinto que não tem mais saída para a gente, porque senão o rio está caudaloso demais e o rumo é a letargia, ou você se distrair. Me lembra uma frase do Brecht que eu adoro, que é assim, todo mundo reclama do rio caudaloso, mas ninguém reclama de quem estreitou as margens. A gente precisa ficar de olho em quem está estreitando as margens, para esse rio caudaloso que a gente fica nadando contra a corrente e acaba exausto. Você abriu muitas janelas aqui na minha cabeça, mas eu quero esgotar um pouco a questão da nova experiência e aí depois partir para outras portas aqui que você me fez bater. Mas quando você citou a experiência tanto da série como da peça, da teatralidade filmada, vamos tentar tratar assim, já que você disse aí que não é exatamente teatro, pensei no alcance do trabalho, porque é isso, o país inteiro no YouTube consegue acessar e assistir talvez o trabalho de uma grande atriz, que muitas dessas pessoas talvez não tivessem jamais a oportunidade de pagar um ingresso do teatro para ver uma peça sua. Então, de certa forma,
A pandemia ajudou a democratizar, para ficar aí nas palavras repisadas, a gente já usou algumas delas aqui, mas que são importantes, para democratizar o seu trabalho, né? Ampliou aí o alcance, facilitou o acesso ao seu trabalho num momento especialmente criativo. Está fazendo uma coisa que é muito nova para todo mundo. Uhum. Por outro lado, isso também ampliou aí talvez o seu contato direto com um público que não seja muito o seu ali, ou que você estava acostumada a ter contato. O ódio, a classe artística vem sofrendo muita perseguição, tem sempre um discurso meio ali de condenação ou de um discurso mal formado e mal informado a respeito de como funciona o financiamento à cultura. O ódio, ele chegou mais forte para você nessa pandemia? Se não, se talvez você já tinha tido algum contato com ele antes, você sentiu essa coisa vindo? E como é que você reage a ela? Então, Dani, ótimo. Vocês fazem ótimas perguntas. Aí eu falo pra caramba. Mas assim, quando a gente veio para cá, muitos pensamentos, né? Uma atriz tem pensamentos bem criativos nesse sentido. Então manda todos, a gente quer todos. Podia ter um Big Brother. Podia ter um grande irmão, assim, Big Brother no sentido do 1984, o grande irmão olhando todos nós e falando assim: vocês não entenderam, não é para conviver. Será que eu tenho que mandar uma epidemia para vocês usarem todas as ferramentas de não conviver que eu lhes dei? Eu fiquei pensando nisso, como a gente ia ter que ser empurrado. Como eu tenho muita resistência ao mundo virtual e às redes sociais, de uma maneira geral, eu falei, agora você vai ter que usar esse negócio. E aí o tempo foi passando e eu comecei a renovar esse pensamento, pensando assim, gente, não, é o contrário. Eles estão lá falando, vocês não entenderam? Será que eu vou ter... Vocês estão usando tudo errado. Eu vou ter que mandar uma epidemia para vocês sentirem tanta falta de abraçar uns aos outros, tanta falta do encontro, para vocês usarem esse negócio só quando vocês precisem. Que eu acho que de alguma maneira, a gente começou a usar, eu pelo menos comecei a usar as ferramentas tecnológicas de uma maneira mais afetuosa e mais humana mesmo. Eu estou muito impressionada com as ligações de vídeo. Por que eu não fazia ligações de vídeo? Quando eu falava com minha mãe no telefone, minha mãe mora no Rio e eu em São Paulo. E quando eu vejo a minha mãe, agora eu faço assim... uma coisa esquenta você quando você vê a imagem da pessoa, né? Eu acho que muitas coisas desse pensamento criativo... e aí me jogou na rede. A rede que é o lugar do ódio, assim, voltando à sua pergunta. E esses tempos eu tenho tentado ser mais presente no Instagram e fazendo agora a série no YouTube. Eu nunca sei muito bem como lidar, porque eu acho que é uma trabalheira enlouquecedora, o tanto que a gente tem que ter de trabalho com a gente mesmo na rede. Uhum. É um trabalho esse negócio, né? Falaram que esse negócio ia facilitar a nossa vida, mas é um tempo imenso que você precisa estar ali se dedicando a isso. Eu tive, graças a Deus, assim, eu tenho poucas manifestações dos haters. Eu tenho muita vontade de conversar com os haters quando eles aparecem. Eu tenho muita vontade real. Aliás, eu faço uma coisa que eu sigo de volta. Comecei a fazer isso. Quando eu tenho um comentário... Deus me livre! Não posso falar isso, não vai me encher de haters no Instagram. Não, eu agora não vou mais seguir. A partir de ter falado isso na CNN, eu não vou mais seguir. Mas alguns eu fiz isso, eu segui de volta, porque eu tenho vontade de mandar uma mensagem particular.
para a pessoa e falar assim, por que que você falou isso? Eu queria saber por que que você acha isso, né? Porque eu sinto que um ingrediente básico da internet, que eu chamo os corajosos tecladores, é a covardia. Se você estivesse ali tete a tete com a pessoa, ela provavelmente não falaria. Ou se você ligasse para ela, vem cá, eu queria entender por que que você estava tão raivoso comigo? O que que realmente te incomoda? Porque eu quero mudar, eu quero melhorar. E eu estou falando isso assim, parece só uma ironia, e não é só ironia não, porque eu acho curioso. Eu não sou boazinha não, tá? Não sou, legal. Não é isso. É que eu acho curioso por onde a gente está caminhando. Como a gente está perdendo dentro desse ódio, esse ódio, de repente, que a classe artística, né, e um governo que tem uma inimizade com a classe artística, como isso veio com um discurso sem fundamento, as pessoas falando da Lei Rouanet sem conhecer. Tem um site, você entra lá, você vê as contas. Mas as pessoas, quando você vê assim, o seu tio-avô numa mesa de domingo falando para você, ironicamente, da Rouanet, se não fosse a Rouanet, eu não tinha dado emprego com as peças que a gente faz, a gente não tinha feito tudo, uma trajetória de 10 anos aí usando a Rouanet, conseguindo fazer turnê com a Rouanet, dando emprego para um monte de gente, gerando empregos indiretos em cada cidade. Quer dizer, basta ver os números do quanto que a cultura gera a cada real que a Rouanet dá, é 1,6 de volta. Então, os números da cultura, São Paulo, essa cidade dessa pluralidade cultural, que é inegável, o quanto que isso atrai de gente, o quanto que isso gera de emprego. Enfim, não vou ficar aqui chovendo no molhado. Mas eu acho que a pessoa precisa se informar. E eu acho que a gente precisa, se a gente quiser caminhar, fazer realmente um exercício de escuta. Vê bem, eu falo isso, eu falo, Denise, eu quero ver se você faz isso mesmo, você é boazinha. Eu não sou boazinha, não. Mas eu acho que a gente precisa provocar. Tem uma expressão que eu sempre uso, que é a gentileza firme. Eu acho que você precisa falar assim, por que você falou isso? A pessoa... Você vê a pessoa meio... Aliás, eu vou contar uma historinha, posso? Conta. Nesse sentido, eu estava no aeroporto e eu precisava falar com o Luiz, a gente tinha se desencontrado, a gente tinha saído em voos diferentes, enfim. Eu precisava falar com o Luiz, meu celular tinha ficado na outra bolsa, eu estava sem celular e precisava falar com o Luiz, senão eu ia me desencontrar dele. E eu falei, procurei um orelhão, não tinha orelhão, nem no aeroporto. Não tem mais orelhões nem aeroportos. Eu falei, vou pedir o telefone emprestado de alguém e ligo a cobrar. Tinha um rapaz sentado numa mesa, uns 30 e poucos anos, uma barba assim. Ele estava no celular. E eu virei e falei assim, oi, desculpa, posso te pedir um favor? Ele falou assim, não. Hã? Juro. Quando eu vivi aquilo, posso te pedir um favor? E uma pessoa fala, não. Se você não está disposto, e eu tenho feito isso realmente como um exercício, você fala, nossa, e sai, ou você também se envenena com aquele não. E eu virei para ele, falei, vou te falar sério, me deu quase um prazer. Porque eu falei assim, não, peraí, que esse aqui eu preciso resgatar. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas você nem sabe o que eu vou pedir? Ele falou, o que você quer? Aí contei para ele que eu tinha me desencontrado do meu marido. Aí ele falou assim, qual é o telefone do seu marido? Aí eu dei, ele discou, ele me estendeu o telefone. Quando ele viu, o Luiz não atendia, acho que viu um número diferente. Quando ele viu a minha angústia do que eu estava vivendo, ele pode também ter me reconhecido da TV, talvez, não sei. Mas eu vi na cara desse homem uma transformação, parecia um filme de ficção científica, te juro. A cara dele derreteu, assim.
o olho brilhou, foi um negócio muito visível. E aí eu comecei a chamar essas criaturas de humano online offline, que é o cara que ele está tão acostumado a ter uma tela na frente e a clicar o dia inteiro. Deseja compartilhar sua localização? Sim, não. Quer dizer, ele está tão acostumado a não demonstrar empatia, que é o caso dos haters, né? Ele não tem quem o veja. Ele não tem isso aqui. E aí, eu vi ele se transformar, a cara dele voltar, o grau de presença aumentar. E eu acho que se a gente não fizer esse real exercício de captura de letárgicos, de tentar acordar o outro, de ter ouvidos atentos, porque a gente escutar alguém realmente não é escutar o que a pessoa está falando, é principalmente escutar o que a pessoa não falou. Né? Eu acho que quando você ouve, a gente está muito acostumado às letras, é o que a gente lê. Mas se a gente não ouvir o que a pessoa não falou, a gente não ouviu completamente o que ela disse. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício de escuta aberta, real, porque a gente está sofrendo uma desumanização muito causada pela tecnologia e por dias onde dizer o que acha, manifestar ódio, manifestar dureza, ficou quase admirável por alguns. Eu queria falar um pouco do Boca a Boca, o seriado do Esmir Filho que estreou recentemente na Netflix e que foi filmado, na verdade, no meio do ano passado, mas ele trata de um vírus que passa pela saliva, né, pelos fluidos, e eu queria entender como é que foi ver a vida imitar a arte. Aquela cena da sua personagem passando álcool gel, ela é quase que uma premonição, né? Muito louco, né? Então, olha, você sabe que quando começou a pandemia, Lia, eu falei assim, gente, o boca a boca. Eu falei, que loucura, a gente tem uma série para estrear que fala de uma epidemia. E eu fiquei agora, com o lançamento da série, eu falei assim, que ótimo a gente fazer uma série nesse momento, porque a série ela tem um quê de fábula. E ela é uma fábula do afeto, assim, você vai acabando, aquela cidade onde as pessoas buscam suas liberdades, né? Onde os preconceitos caem, onde você vai buscando relações. E eu acho que eu fiquei feliz, ao mesmo tempo é assustador que tenha tido essa palavra sincronicidade. Eu acho que a sincronicidade é ser uma fábula do afeto. Eu acho que a coincidência é a epidemia. E a série é incrível, o Esmir é incrível, a Juliana Rojas também, um elenco maravilhoso, jovem, incrível, e uma coisa estética meio fantasiosa, meio uma cidade fictícia, e que você vai vendo tantas coisas que te dizem respeito, assim, onde a gente pode se questionar tanto a partir do que acontece. Sério, a gente nunca pode falar muito que a gente dá spoiler. Pois é, eu queria pegar um pouco então, Denise, o que você falou aí agora, e queria fazer uma viagem aqui na minha pergunta, porque eu queria falar sobre o livro que você citou, do Ailton Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E aí ele fala um pouco sobre essa sociedade, esse sistema que já não nos acolhe. E aí ele fala que você precisa de uma conexão ancestral, porque o sistema já não cabe mais. Essa série Boca a Boca, ela também fala de uma sociedade em conflito, né? Juventude, conservadorismo, pessoas querendo as suas liberdades e o conservadorismo. Li também que você recentemente tem pensado muito sobre isso. Li um texto seu falando sobre ser antirracista. É preciso ser antirracista. Você, inclusive, conta uma história que eu não sei se é ficção ou não, você pode contar pra gente, que é uma única criança negra no colégio. Então, misturando tudo isso, eu queria que você já
falasse sobre esse teu pensamento, essa sociedade que não nos cabe, como o Krenak nos aponta. Pois é. Ai, que bom, Luciana. É assim, eu acho que por isso a gente tem que estar muito atento, né? Tá vendo? Não dá para ficar distraído. Né? A coisa essa expressão que vem ficando na nossa boca, ser antirracista. Não basta falar que você não é racista, você precisa ser antirracista, porque você tem um racismo estrutural, a gente tem uma dívida. A gente, aliás, eu vi aqui a Lilia Schwartz e ela fala um negócio, uma palavra que a gente tem que falar de ressarcimento na nossa história, né? Isso é uma chaga e a gente precisa ser antirracista. E esse texto que você citou, Luciana, eu escrevo ainda até hoje na revista Crescer, já há 20 anos, meus filhos estão com... há quase 20 anos, meus filhos estão com 22 e 21, e eu ainda continuo escrevendo na revista Crescer, que é o público de 0 a 6. Mas enfim... uma mãe nunca para de ser uma filósofa de boteco, né? Mas eu conto essa história porque tinha na escola dos meus filhos, que era uma escola de elite, e tinha um menino negro na classe do meu filho Pedro, e ele era muito amigo desse menino. E eu sentia que, como é uma escola bacana, construtivista, e tinha uma coisa... quase uma pequena e velada disputa por ser amigo do menino negro, né? E quem que levava o menino negro em casa e ele dormia em casa. Mas eu também percebia que na hora de levar o menino na casa dele, na periferia, havia um corpo mole. Né? Então, eu acho que a gente tem que batalhar e na hora de deixar os nossos filhos dormirem na casa do menino, era também outra questão. Então, a gente tem que realmente esticar esse elástico com força para o outro lado. A gente tem que ter um compromisso com esse ressarcimento, usando a palavra da Lília, com essa dívida. A gente tem que batalhar e a gente entender e passar adiante a importância das cotas, a importância do que a gente tem conseguido de crescimento, mas a gente tem ainda léguas e léguas a percorrer aí atrás. E a gente tem que se comprometer e, de certa maneira, a gente precisa, na nossa branquitude, ter o compromisso antirracista. Denise, ouvindo um pouco essa resposta agora para a Luciana, eu comecei a me perguntar assim, que personagens você gostaria de contar, que histórias você gostaria de contar, que situações você gostaria de contar depois de assistir a tudo que aconteceu na pandemia. O discurso antirracista, por exemplo, ele ganhou muito agora durante a pandemia por causa da questão do Floyd e tal nos Estados Unidos. A Luciana nos lembra bastante isso. Uhum. Mas parece que é um tema que veio para ficar. Esse é um tema que você pode, enfim, trabalhar nele, a arte. Você acha que a arte vai capturar esse tema de alguma forma, aproveitar essa força que esse tema ganhou nesse período para abraçar isso com mais força e transformar isso em produto artístico? Você sabe, Thaís, que a peça Eu de Você, que a gente estava em cartaz, ela tem uma das horas que eu mais gosto de fazer, é a história de uma moça negra que nos mandou uma carta contando de um relacionamento abusivo. Eu tô com saudade dela. E eu acho assim, a gente prestou atenção nisso, em colocar uma história de alguém. A gente precisa estar com a atenção para contar todas as histórias. Porque a gente já entende que há um lugar privilegiado aqui. Eu pertenço, né? Você pertence. A gente precisa falar de quem está
se sentindo excluído. Quando a gente fala, eu odeio quando alguém vem e fala assim, mimimi. Eu acho que é muito triste o que a gente está vivendo, porque as pessoas, o comprometimento com o todo está muito adulterado, né? E de repente você falar uma questão importante dessa, vira mimimi. Agora tem que sempre falar disso? Tem. A gente tem agora que falar. A gente tem uma missão de alargamento. A gente tem uma missão de ampliar. Antes de mais nada, um ator, um filme, uma novela, um livro, ele é um veículo de comunicação em primeira instância. Então você não pode mais deixar que a sua comunicação não colabore. Você tem que perceber com o que você está colaborando. Aliás, se há coisa que eu tenho pensado nessa pandemia é isso. Tudo bem que você não esteja fazendo, mas com o que você está colaborando? Uma das coisas que eu acho que eu quero não mais colaborar é com empresas que não tenham um compromisso ambiental, um compromisso de humanização das suas relações de trabalho. Então, é uma espécie de voto. O voto não é de 4 em 4 anos. Pega lá seu cartão de crédito, se é quem tem um, mas pega lá suas despesas do mês na caderneta e vê para quem que você está dando o seu rico dinheirinho. E se você, às vezes, vai economizar um pouco só porque aquela empresa te oferece um preço, gaste um pouquinho mais, mas não colabore com relações sórdidas. Não colabore com aquilo que você não quer colaborar. O que a gente escolhe é voto diário. E isso também está na nossa mão. Eu queria entrar aqui bem na sua seara, nessa questão. Você fez humor numa época, TV Pirata, e também o Trair e Coçar, onde não se tinha uma percepção de privilégio, preconceito, eram diferentes as coisas. Muita gente diz que é uma preocupação com o politicamente correto, né, que hoje a gente considera. Como é que você vê essa evolução no humor? E você acha que essas preocupações, né, olhar para isso, atrapalha a confecção do humor? Ou não? Isso é importante dentro do humor também? Eu acho que a gente construiu programas de humor e várias peças e filmes e programas de TV em cima de relações horrorosas, em cima de pilares sórdidos. Eu fiz muita coisa que eu hoje não faria. Eu fiz no Trair e Coçar, por exemplo, eu fazia uma empregada, é um texto incrível do Marcos Caruso, mas hoje eu teria restrições Vê bem, faz parte. A gente está caminhando a passos de formiga, mas está caminhando. Então, não me venha dizer que em nome do riso, para com esse politicamente correto. Eu acho que você não deve ficar uma chata de plantão, né? Eu acho que todo mundo todo mundo... Então, eu uso uma hashtag somos todos professores, porque eu acho que você tem obrigação de passar as boas ideias que você acha que você pode passar. Você tem obrigação com proliferar boas coisas, se é que você acha que são boas coisas. Mas eu acho que também é muito chato uma pessoa que, nesse tom professoral o tempo inteiro. O politicamente correto, ele pode virar... A gente tem que ter cuidado, porque ele pode virar uma escola de juízes. Aliás, eu acho que nós vivemos uma escola de juízes, muita gente julgando o tempo inteiro. Eu acho que a gente fala muito do que é justo e muito pouco do que é generoso. Para mim, a coisa do politicamente correto, ela é necessária e ela precisa estar aliada ao afeto. Então, o que é justo, muitas vezes não é generoso.
Então a gente precisa entender essa abertura para os defeitos, a abertura para aquilo que não... depende, né? Porque você vai também colaborar com o quê? Mas eu acho que você tem que ter mais afeto. Gente, eu fico muito impressionada. Não foi há pouco tempo, mas há uns 10 anos atrás eu descobri que a frase original da bandeira do Brasil é uma frase positivista do Auguste Comte, eu falo até isso na peça Eu de Você, é uma frase positivista chamada, que a frase original é amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Ou seja, você ama, você quer, você deseja ordem, você se organiza para aquilo progredir, para aquilo acontecer. Tiraram o amor da nossa bandeira. Nós percebemos. Alguma hora. Maravilhoso. Alguém achou que tudo bem. Ficar sem amor. E eu acho um ato falho muito louco. Então a gente tem que mesmo fazer exercício de afeto, fazer exercício daquilo que a gente acha que não precisa exercício, que é empatia, afeto, alegria, criatividade, usar a criatividade para as coisas que a gente abandona a própria sorte, né? A gente acha que o amor tem ou não tem, alegria, alegre ou triste, mas a nossa criatividade, o nosso empenho também ajudam aos sentimentos de empatia, exercícios de empatia, exercícios de afeto. Pois é, então pegando essa história aí do afeto, que a gente sabe que é revolucionário, e você já falou ainda um pouco pra gente, eu fiquei com isso na cabeça, de que você não gosta das redes sociais, mas que você gostaria de dialogar com hater. Olha isso. E aí eu fico pensando, eu acho que hater não quer diálogo, eu acho que hater quer derrotar a pessoa, mas enfim, quero falar sobre diálogo. Você tem dito muito que está faltando diálogo na sociedade, e a gente está vivendo agora um momento não só polarizado, como existe uma coisa chamada em política de cancelamento. O que você acha disso, do cancelamento das pessoas, que é o oposto do diálogo? É aquela fábrica de juízes que eu estava falando. Eu acho que está todo mundo se julgando no direito de, com a espada na mão, isso não, isso sim. Eu acho que toda polarização, ela perde em fronteiras, né? Eu adoro essa ideia de habitar fronteiras. Eu li um livro recentemente, aconselho, chama Desabilidade, é um ensaio do Roberto Parmigiani, é fininho, 47 páginas, mas é uma bíblia para os nossos tempos, porque ele fala dessa ressignificação da palavra e do quanto que a gente precisa habitar as fronteiras. Eu acho que você falou dos haters, eu quero conversar com os haters porque eu desconfio daquele ser que se chama e se dá o nome de hater. Porque eu acho que ali deve ter mais coisa. As pessoas estão... porque eu quero conversar, não quero convencer ele, mas me dá uma vontade de botar um banquinho no muro desse vizinho e olhar por cima. O que eu sinto é que quando você não olha pelo muro, você vai se afastando cada vez mais de ir até o muro. E você perde dentro do seu território esse espaço do muro até você. Você vai ficando cada vez mais naquele centro de questão. A internet virou um grande lugar onde você lida com iguais. Você escreve para iguais, você coleciona iguais que pensem como você. E eu acho que tem coisas incríveis aí, que pessoas que nos dão voz para a nossa angústia, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vai perdendo em amplitude de raciocínio, de ter uma conversa, sei lá, fazer um advogado do diabo hoje é perigosíssimo, porque você pode ganhar 2 inimigos. Então eu quero estabelecer bem de que lado eu tô, mas eu também gosto de chegar perto dessa pessoa que tão duramente se coloca com o nome de hater e que me odeia e que aponta defeitos e é o juiz. O cancelamento é a sentença.
né? E ele, tanto de um lado como de outro, eu acho que... aliás, tem uma palavra da internet que me dá muito nervoso, que é o tal do lacrou. Porque eu acho que a gente tá falando assim, disse tudo, lacrou. E lacrou, não vou mais para lugar nenhum. Lacrei a caixa, tá dito, aquilo não anda. Eu sou libriana. Libriano tem o velho problema da balança. O libriano adora ponderar. Eu adoro a ponderação, porque a ponderação te estica para os lados, né? E eu sinto que esse lacrou, você recebe aqueles discursos imensos no grupo e as pessoas vão compartilhando embaixo com muitas palminhas, todo mundo falando de novo para si. Eu falo, a gente tem vivido uma tribo de iguais. E eu sinto que para a gente caminhar para muitos dos lugares que a gente quer, a gente precisa achar uma brecha para furar. Inclusive porque a gente está falando, muitas vezes o que a gente quer é ir contra o opressor. E o opressor geralmente não é nosso igual, mas é ele que está ocupando um espaço que a gente quer atingir, que a gente questiona. Então a gente precisa, de alguma maneira, eu sei que o que eu estou falando é difícil, não é fácil, mas eu sinto que a gente precisa ampliar os nossos raciocínios. Quando eu falo do hater, que eu tenho vontade de telefonar, é porque eu quero achar alguma coisa ali. Quero falar sobre consumo de arte, Denise, com você. A partir da tua experiência aí do Teatro com a Lente, todo o nosso questionamento aqui passa por o que queremos voltar a fazer quando tudo voltar ao normal, né? Será que as pessoas vão se contentar em assistir parte de uma peça de teatro pelo YouTube, parte de volta ao teatro? Como é que você está enxergando o consumo da arte no pós-pandemia? Então, Thaís, assim, esse futuro da arte é bem nebuloso, né? Porque por aquilo que a gente até já falou da coisa presencial do teatro, do cinema, né? Eu fico pensando, como é que eu vou anunciar uma peça? Quando que eu vou falar, vem me ver? E ter esse descanso de conseguir falar para alguém, venham me ver, venham se aglomerar aqui num teatro por mim. Eu fico... É bem nebuloso. Essas novas plataformas que surgiram, essas lives, né? A live da Tereza Cristina, gente, é um sucesso na pandemia. Ela fez uma coisa linda, uma mulher cantando ali a capela, porque tem o tal do atraso, as pessoas não conseguem, ela cantando e recebendo as pessoas, é lindo. E eu fico pensando, vai ser uma coisa só da pandemia? Não, as pessoas vão querer Tereza Cristina desse modo. Quando acabar o isolamento, eu acho, não vai nada substituir a presença, mas eu acho que a gente achou brechas interessantes para serem cultivadas, né? Essa história do teatro online, a teatralidade para uma lente, como eu estava falando, eu acho que a gente precisa prestar atenção, né, nisso que surgiu nesses tempos duros. Agora, eu não sei quando vou entrar no cinema, eu ter a coragem de... eu não sei quando as pessoas vão ter a coragem de ir ao teatro. Eu fico torcendo por essa vacina e mesmo assim torcendo para que essa vacina tenha um caminho rápido, porque que isso passe, mas é um futuro muito nebuloso. A gente teve um primeiro secretário de Cultura que sugeriu uma arte nacionalista e imperativa. Depois a gente teve uma secretária de Cultura que não se abalou com as mortes e disse que não ia transformar o site da secretaria num obituário. E agora a gente tem um novo secretário que não se comunica muito com os representantes do seu setor e se vangloria de estar acabando com a mamata da Lei Rouanet. Eu queria saber de você, o que você acha que esse tipo de gestão vai causar na arte nos próximos anos? Olha, Lia,
Bom, a gente teve um retrocesso muito grande, né? A gente tem talvez eu fico pensando, a gente vai ter um prejuízo. Mas eu fico muito impressionada com a força criativa das pessoas. A gente, antes dessa inimizade desse governo com os artistas e ter acabado com leis de editais que ajudavam grupos e, enfim, a gente estava vivendo uma proliferação, uma coisa, teve um momento assim realmente grande, e você ia nos teatros todos com público, ver as peças, desde o teatrinho até um teatrão. São Paulo, eu moro em São Paulo, é uma cidade que tem um turismo cultural imenso, né? Eu acho uma pena o retrocesso que está acontecendo. Eu acho terrível o que a gente tem sofrido, essa represália contra os artistas, porque uma das coisas que eu fico vendo, né? A arte salvou tanta gente na pandemia, né? Eu fico vendo como é a atividade essencial. A gente falou tanto dessas atividades essenciais. A arte é uma atividade essencial e está mais do que provado. A arte não é a mamata dos artistas. Procure saber, vá se informar. A Rouanet deve ter coisas para serem reavaliadas e reorganizadas. Todas as leis devem ter suas brechas que deixam acontecer isso ou aquilo. Mas procure saber, né? É escola de juízes. É uma tristeza o que a gente está vivendo. É uma tristeza o descaso com o que é seu, com o seu país tão lindo. A gente não merece, a gente não é isso. E eu sempre me lembro, Denise, se lembre, eles não são os presidentes, secretários, ministros, eles estão ministros, secretários, né? Pode causar um prejuízo imenso, que a gente vai ter que correr atrás. Mas a arte está aí, a gente vai sempre fazer arte, a gente vai achar brecha para fazer, porque a gente é artista. E não só por precisar, mas porque a arte surge como surgiu aqui em casa da crise. E a gente faz de graça, como a gente estava fazendo agora, de alguma maneira, por enquanto. Mas tem muita gente passando necessidade, tem muita gente passando muita necessidade. Os técnicos em volta, a gente está esperando fazer valer a lei Aldir Blanc começar. Tem o Fundo Marlene Collet, tem a PTR, vários fundos sendo criados para atender aos técnicos e mesmo assim a atores que vivem fazendo uma peça aqui, uma peça ali. Gente que está passando muita necessidade, que está vivendo dessas organizações de ajuda. Então, falta amor, ordem e progresso. Pare de falar dessa bandeira desse jeito, me respeita, sabe? Me respeita. Eu me sinto ultrajada com toda a trajetória que a gente tem que ficar ouvindo essas bobagens. Não é verdade, está provado. Vá ver o que está a nossa história, o que a gente fez. Eu me sinto ultrajada, não gosto nem mais de falar desse governo, porque me sinto desrespeitadíssima. Olha, não precisa. Se você não tivesse concluído, o seu olhar concluiu para você. Denise, eu vou voltar aqui um pouco, falar aí do pós-pandemia, tentar juntar um pouco o que a Lia trouxe com o que a Thaís trouxe, com o que a Lu trouxe. Pensando aqui, e no que você falou, que me chamou bastante a atenção, você disse, quando eu vou ter coragem de pedir para as pessoas aglomerem-se para me ver? Ok. Vamos pensar aqui que até uma vacina, se tudo der muito certo e nós já perdemos dezenas de milhares de vidas, então a gente precisa torcer para as coisas darem certo o mais rápido possível. Ano que vem é um prazo otimista para a chegada de uma vacina para a Covid-19.
Dito isso, a gente tem essa janela de tempo aí para organizar alguma forma de monetizar as atividades que estão sendo feitas essencialmente na internet. Como é o caminho desse processo? Você já vê um horizonte, principalmente para conseguir nutrir pessoas que a bilheteira do teatro, que agora não está podendo trabalhar e também está nessa cadeia de empregos que é gerada pela cultura. Você já vê um caminho para conseguir remunerar, primeiro, claro, quem está em cena, mas incluir talvez toda essa cadeia que faz parte da produção da arte nesse processo de redescoberta do financiamento da atividade artística? Não, não vejo, mas assim, a gente está com a Lei Aldir Blanc, que é o auxílio emergencial da classe artística, assim, aí achando os caminhos de existir, já foi aprovado, mas assim, é engraçado porque eu fiz muita comédia na minha vida. Eu me lembro que por muito tempo, assim, no início de carreira, as pessoas não me chamavam de atriz, falavam, ai, ela é tão engraçada. Ai, essa menina é engraçada. Eu achava curioso como as pessoas achavam que um comediante nasce engraçado ou faz graça. E como a comédia para mim sempre foi uma matemática, na verdade eu não sou uma pessoa engraçada na vida, eu falava, as pessoas não têm ideia de como a gente trabalha. E eu acho mesmo que tem um mito, assim, as pessoas não entendem direito o nosso ofício. E acham um pouco que é só ser, às vezes, não entende. E também não entende tudo que está por trás. Por exemplo, eu faço Eu de Você, que é uma peça solo, mas tem uma banda em cena com 3 meninas feras maravilhosas. Só que tem uma equipe, a equipe inteira, somos 9 pessoas. Quando você põe isso na ponta do lápis, eu sinto que as pessoas não têm ideia do que precisa de tudo para funcionar. O quanto que essas 8 pessoas que não eu, como elas ganham, como elas se mantêm, né, nesses tempos. Eu acho que assim, Dani, é uma coisa louca, porque quando começou tudo isso, eu te confesso, eu sou otimista, eu sou esperançosa. A gente vive uma desigualdade onde uma parcela muito pequena da população mundial ganha o que aqueles outros 60%. Tem um número que é louco, 200, eu vi no outro dia, 200, não sei quantas pessoas ganham 60% da humanidade. É um negócio de maluco a diferença. Como essas pessoas fizeram seus dinheiros, as grandes fortunas? Elas foram feitas pelo trabalho daqueles. Você achar que nessa hora, eu te confesso, aliás, eu vi o Leandro Carnal falando isso aqui, que eu fiquei feliz dele falar disso. Eu esperei acontecer um grande plano Marshall dos grandes empresários, das grandes fortunas com o governo para reativar essa economia. Não são só esses R$600, não é só esse dinheiro que vai... Não, a gente precisa agora ajudar, cuidar, estar em contato com o coletivo, com quem somos todos. E ver como tem pessoas que mesmo em dias normais vivem perto da miséria e vivem de forma indigna. Então eu acho que essa luta pela mínima dignidade, deve ser sim colocada muito nas costas de pessoas que ganharam muito dinheiro com pessoas fazendo trabalhos indignos. A gente precisa dessa volta, é isso que eu acho, eu acredito. No início eu achei que a gente ia chegar talvez a isso. Não vamos chegar, né? Você vê lá a lista dos milionários que falou, nos taxem, no mundo não tem um milionário brasileiro. Eu acho que a gente precisa taxar as grandes fortunas. Eu acho que a gente precisa ajudar os nossos irmãos, a gente precisa ser fraterno. Denise, a gente já falou aqui, você trouxe uma mensagem, para mim, super estrutural, com palavras muito importantes. E aí eu queria que a gente fizesse uma análise também pessoal dos artistas, sabe? Nesse momento que a gente citou aqui no início do programa do George Floyd,
a gente viu muita gente ir para a rua. E naquele momento a gente viu que não era só umas pessoas indo para a rua numa luta só antirracista. Alguns especialistas dizem que aquelas pessoas eram basta, chega. A gente vive numa sociedade muito desigual, como você acabou de dizer, e essas pessoas iam para as ruas dizer basta, chega. Muitos artistas iam para as ruas também no mundo, né? Muitos se engajaram. Nos Estados Unidos a gente vê na luta antirracista muitos artistas se engajando. Não acontece tanto aqui no Brasil. A gente não vê muitos cantores, a gente não vê tanto a classe artística se engajando em causas importantes. Talvez no passado, mas não nesse momento a gente vê isso tão presente. E aí você tem essa fala potente. Você acha que essa fala é mobilizadora ou é algo pessoal? Qual é a avaliação que você faz desse engajamento da classe artística? Olha, eu vejo muitos colegas meus, Luciana, com essa preocupação e engajados e esses tempos de crueldade explícita que a gente tem vivido mais ainda. O que eu sinto que eu acho que é uma síndrome dos nossos tempos. Existe o ativismo de sofá. Que assim, como disse a Thaís, a altivez, né? A altivez ir para a rua requer altivez. E você paga, assim, antes de tudo isso acontecer, você sempre paga muito censuras econômicas, né? A gente tem muito medo aqui, eu sinto, claro, de você não conseguir fazer. A gente vive a gente tem uma estrutura social onde a gente tem exatamente os donos do dinheiro. Então, eu acho que há muito tempo se vive no mundo um outro regime autoritário, que é o regime do senhor mercado. O senhor mercado que é o que te cerceia, né? Mas eu acho que tem sim tido muita gente botando a cara aí. E eu fico feliz de estar acompanhada de pessoas que eu respeito muito e que estão dispostas a esse vamos ver. Eu acho que a gente tem sentido uma hora de mudança. Uma hora de mudança que a gente precisa, sim, chamar quem não está satisfeito. Quem não está satisfeito não só com o governo, não é isso, mas com essa vida tão desigual, tão injusta. E eu acho que vai começar, eu fico pensando, meu ser ativista, eu acho que vai muito nas pequenas atitudes, tipo isso que eu falei, de você escolher as empresas de quem você quer comprar, de você não contribuir com relações de trabalho sórdidas, e você ir aos poucos fazendo a sua, como diz, a sua luta em atitudes diárias e atitudes, montando aquela peça que você quer fazer para dizer aquilo que você quer dizer, né? Então, você indo grão a grão numa luta diária, porque eu sinto um pouco que as postagens, elas às vezes nos minam. Você fala, olha o que eu postei, né? Você vê muitos amigos falando, olha o que eu escrevi, não, olha só o que eu postei. Aquilo, de alguma maneira, se a gente não cuidar, te aplaca, te dá uma catarsezinha de que você fez alguma coisa. Você fez, eu acho legítimo, mas não basta. Não basta um mundo de postagens e de ideias. É preciso ir além, né? É preciso chegar, né? Eu fico vendo, eu nunca fui a um conselho participativo, por exemplo. Eu falo, a gente pode ir a um conselho participativo. Você pode pedir coisas, você pode tentar dar ideias. Eu quero falar sobre memória. Tem um ditado que diz que o brasileiro tem memória curta. Essa pandemia abriu várias chagas. Qual que é a tua esperança de como vai ficar a nossa memória para a gente não esquecer dessa luta que você nos demanda a todos, que é a luta por esse engajamento contra a desigualdade? Thaís, você sabe que todo fim de ano, quando eu mando mensagens para os meus amigos, eu falo uma frase que eu falo, eu acredito em janeiros. Janeiro, para mim,
tem uma renovação, tem uma falar, agora eu vou fazer eu vou meditar. Agora eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Agora eu vou botar em dia o meu armário, sei lá. Agora eu vou fazer aquela luta que eu, às vezes, não tenho altivez para fazer. Mas, depois, esse pós-pandemia, eu espero que não seja um janeiro. Porque o meu janeiro nunca sobrevive ao meu março. O que eu sinto é que foi uma parada muito grande, uma riqueza muito grande para ser jogada fora. Eu acho que todos nós já temos um selinho, que é eu vivi 2020, se Deus quiser um outro selinho do lado, eu sobrevivi a 2020, mas nós já entramos para os livros de história. Eu fico me perguntando se a gente vai ter alguma dúvida assim, mas isso foi antes da pandemia ou isso foi depois da pandemia? Eu espero que não. Eu espero que o que seja depois da pandemia traga dentro de nós, de tal forma, a pandemia, que a gente saiba que aquilo foi depois da pandemia. Eu quebrei o braço antes ou depois da pandemia? Eu saber. Porque eu sinto que as oportunidades estão dadas para essa renovação. Mas, como você bem disse, o brasileiro não tem memória. Não tem mesmo. Quando eu vejo o que aconteceu aquele dia no Leblon, quando eu vejo agora essa confusão das pessoas na rua falando assim, não, eu falo, gente, eu não estou entendendo nada. E eu tenho a sensação, às vezes, que tudo vai voltar só ao normal. Aquele normal que já não era normal para mim. Né? E eu acho isso, porque a gente se estragou muito numa sociedade muito pautada pelo que rende. Onde o dinheiro justifica tudo, tudo. Às vezes um amigo fala para mim assim, mas era uma promoção que eu não podia negar. E ele está infeliz, ele era mais feliz antes. E eu falo assim, não podia negar. A gente tem que aprender a perder, senão a gente não ganha. A gente tem que entender que existem outras riquezas, né? E isso eu acho que tem que ser um movimento pessoal, mas para esse movimento chegar ao grande, ao coletivo, nessa vida inventada que a gente fez, onde tudo se justifica por dinheiro, onde ter um filho é uma escolha muitas vezes monetária, eu acho muito difícil que a gente tenha uma memória tal desses tempos que faça a gente realmente se renovar. Mas eu acredito muito nas pequenas mudanças. Então eu acho que alguma coisa vai acontecer. Como eu tenho uma memória muito boa, não, mentira, eu pesquisei. Eu quero resgatar uma fala sua de 2007, numa entrevista que você deu para o Trip FM, para o Paulo Lima. Você disse lá que estava estranhando muito ver que as pessoas na televisão, naquele momento, não mexiam a testa e os olhos por causa da toxina botulínica. Eu queria saber, isso faz 13 anos, você tinha 42 anos. Nesse tempo, você se acostumou a ver as pessoas não mexendo a testa na televisão? E como você acha que evoluiu essa cobrança sobre as mulheres, sobre a estética e a nossa resposta em atender a isso? Olha, eu estou tentando resistir. Eu já me acostumei um pouco com o fato de ver que isso virou um padrão. E eu fico com medo, às vezes, de estar fora do padrão. Não é fácil envelhecer para ninguém, né? Mas eu fico com medo de, sei lá, será que uma hora eu vou fazer? Não sei, eu acho que talvez eu seja menos julgadora, porque eu acho que na televisão, principalmente, virou um padrão. E muitas amigas, muitas mulheres se sentem melhor assim, as coisas estão ficando limpas, né? As expressões limpas. Eu fico, às vezes, achando que eu, que sou uma atriz que ainda vai, né? Que talvez eu fique fora do padrão. Eu tenho medo disso. Mas como eu acho os personagens mãe barriga no tanque, assim, os personagens mais sofridos e que talvez não tenham dinheiro para tudo isso, muito bons, talvez sejam eles que me sobrem. Denise, você quer encerrar para a gente com você fez várias citações ao longo da nossa conversa, com um trechinho de um poema, de uma peça, de um escritor, enfim, ou escritora, claro, que você admire, você presenteia a gente com isso? Bem curtinho, pode ser uma frase, como você quiser.
Nossa, ai, será que então eu acho que eu vou fazer minha oração da fúria? Passa. Sim, porque que é uma coisa que eu escrevi há pouco tempo, motivada pelo Brecht, claro, mas que meu Deus, não aplaque a minha fúria. Proteja a minha indignação dos dias iguais, dos dias banais. Renove a minha perplexidade diante do absurdo. Deus, meu Pai, mantenha aceso o fogo que incendeia a minha alma, para que eu possa forjar o magma da minha fúria em assertividade e paixão. Canalize o jorro da minha indignação furiosa em gotas de lucidez implacável para minha luta diária a caminho da verdade e da liberdade. Amém. 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 Muitíssimo obrigada, muito forte a sua oração, é forte a sua reza e a gente vai aqui aderir a ela. Foi um prazer enorme receber você no mundo pós-pandemia, Denise, de verdade, foi uma aula. Prazer o meu. Obrigada, Dani, obrigada, Thaís, obrigada, Luciana, obrigada, Lia. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Puxa vida, com esse olhar apaixonado a gente se despede, mas lembrando a você que esse programa com a atriz Denise Fraga já está disponível na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, também no nosso canal no YouTube, e se você curte podcast, você nos encontra em todas as plataformas de áudio. Esta é a CNN, inconfundível.